Olá, eu sou a Flávia Serafim, sou farmacêutica clínica, sou coordenadora da Comissão de Farmacovigilância e eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que precisamos ter com os medicamentos de alta vigilância. Bom, então para começar, a gente vai distinguir algumas siglas, né, que dependendo da instituição ou da literatura, vai trazer algumas siglas diferentes. Então, umas instituições usam MPP, outras usam MAV, algumas literaturas trazem como MAR. É uma verdadeira sopa de letrinhas, mas a gente vai agora identificar cada uma delas e separar, tá? Então, começando pela MPP, MPP significa medicamento potencialmente perigoso. A outra sigla que é muito utilizada é a MAV, que significa medicamento de alta vigilância. E a última sigla que é muito utilizada também em muitas literaturas e em outras instituições é a MAR, que significa medicamento de alto risco. Bom, mas qual que é a certa, né? Qual que a gente deve utilizar, qual que é a correta? Isso vai depender muito da instituição e da padronização do local onde a gente está, né? Aqui na nossa instituição, aqui no Hospital Evangélico, a gente padronizou a sigla MAV. Então, aqui a gente usa a nomenclatura medicamento de alta vigilância, tá? Bom, mas o que são esses medicamentos de alta vigilância, né? O que eles são? O que é isso? Medicamento de alta vigilância são aqueles medicamentos que possuem um risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo da utilização. Ou seja, se ocorrer algum erro, alguma falha no processo da utilização desse medicamento, pode causar um dano permanente ou até mesmo morte dos pacientes, né? Então, é uma classe de medicamentos, é uma categoria de medicamentos que precisa de uma atenção e de um cuidado muito maior, desde o seu armazenamento até a sua preparação e administração do paciente, por esse risco alto que ele pode causar de um dano muito maior se houver alguma falha nesse processo, tá? Então, o medicamento, ele é algo bom, né? O medicamento, ele é um agente de cura. Então, o medicamento, quando ele tem uma indicação adequada, quando ele tem a dose adequada, ele vai trazer ali um benefício para o paciente, né? O medicamento, ele é um agente de cura. Porém, a gente precisa ficar muito atento, porque esse mesmo medicamento, ele tem um potencial muito grande de causar um dano no paciente se ele for utilizado de uma maneira inadequada, né? Isso para qualquer medicamento. E aqueles medicamentos que são classificados como medicamento de alta vigilância, ele tem um potencial maior de causar esse dano. Então, uma falha no processo da utilização desses medicamentos tem um risco muito aumentado de causar um dano grave no paciente. Então, por isso que a gente precisa ficar atentos. E é muito importante, dentro das instituições, estabelecer um processo de educação dos profissionais da saúde, evitando assim esses eventos adversos graves, tá? E dessa forma, eles precisam ser monitorados para prevenir, reduzir e eliminar esses possíveis danos. E aqui dentro da nossa instituição, a gente tem um ciclo dos cuidados relacionados a esses medicamentos, os medicamentos de alta vigilância, que é a etiquetagem diferenciada. Então, todo medicamento que for classificado como alta vigilância, ele vai vir com uma etiqueta diferenciada, com uma tarja vermelha escrito alta vigilância. O armazenamento sinalizado, então esses medicamentos vão estar armazenados na farmácia em locais adequados, separado dos outros medicamentos para não correr risco de troca de medicamento. As prescrições médicas vão ter um alerta eletrônico sinalizando qual medicamento é de alta vigilância, a dispensação monitorada desse medicamento,
a preparação cautelosa desse medicamento. Então, alguns medicamentos eles precisam ser feitos somente diluídos, como os eletrólitos concentrados, como o cloreto de potássio, e a orientação farmacêutica, tá? E qual é, né, esses medicamentos, qual lista é, da onde vem, né, para classificar um medicamento de alta vigilância? Bom, existe uma lista que foi sugerida pelo ISMP, que é o Instituto para Práticas Seguras no Uso do Medicamento. Então, esse instituto, ele lançou em 2019 uma lista de medicamentos considerados de alta vigilância. E aqui a nossa instituição, a gente se baseou nessa lista para a construção da nossa. Então, a gente levantou quais são os medicamentos padronizados no nosso hospital, quais desses medicamentos tinha mais relatos de eventos adversos, e com isso a gente elaborou a nossa lista de medicamentos de alta vigilância. Essa lista, ela está disponível para consulta no intranet, então essa lista de medicamentos está disponível para consulta, e também, se você quiser saber se esse medicamento é ou não de alta vigilância, ele vai estar identificado com uma etiqueta diferenciada. E quais são as estratégias de prevenção de erros que a instituição adotou para que a gente possa minimizar o risco de ocorrer alguma falha no processo na utilização desses medicamentos? Bom, uma das estratégias que a gente utiliza é a prescrição eletrônica. Então, só pelo nosso hospital ter um sistema informatizado já consegue garantir e ser barreira de possíveis erros que podem acontecer, desde prescrição a preparo desses medicamentos. Então, a prescrição sendo eletrônica, ela tem alertas no sistema sinalizando que aquele medicamento é de alta vigilância, e também tem a sinalização do preparo adequado desse medicamento, se ele precisa ser diluído, tempo de infusão. Então, todas essas informações no sistema favorecem para que a gente possa minimizar possíveis erros que possam acontecer com esses medicamentos. Outra estratégia que a nossa instituição utiliza é a dispensação informatizada. Então, todo medicamento que é dispensado, o nosso colaborador ele vai passar esse medicamento numa leitora através do código de barras desse medicamento, que ele só vai ser dispensado aquilo que foi prescrito, né? Então, toda vez que o médico realiza uma prescrição no sistema, gera uma solicitação na farmácia e o colaborador só consegue atender aquilo que está prescrito. E também outra estratégia utilizada é a identificação diferenciada desse medicamento. Então, o medicamento ele vai ter uma tarja vermelha escrito alta vigilância, para que quando o colaborador pegar esse medicamento e verificar que tem essa identificação, ele possa ficar atento tanto no seu preparo quanto na administração desse medicamento. Aqui é a estratégia quanto ao armazenamento dos medicamentos de alta vigilância. Então, é muito importante manter eles separados, identificados e também armazenados de uma maneira que fique longe dos outros medicamentos. Então, como por exemplo, a gente precisa evitar deixar do lado um cloreto de potássio com cloreto de sódio a 0,9%, porque o risco de trocar esse medicamento na hora ali da correria, né, para pegar a ampola para fazer a administração do paciente, é muito alta a chance de acontecer isso se tiver guardado um do lado do outro. Então, por isso que é importante o armazenamento desses medicamentos serem em locais separados, diferentes e longe dos outros medicamentos. Outra estratégia que a gente utiliza na nossa instituição é a identificação do medicamento com a tarja vermelha, escrito alta vigilância. Então, desde ampolas e até mesmo comprimidos de medicamentos que são classificados como alta vigilância, é realizado essa identificação diferenciada. Na prescrição eletrônica, então, no nosso hospital, no sistema informatizado, então todo medicamento que é classificado como alta vigilância, no sistema ele sai com esse alerta, que é o sinal de um olho mesmo, um olhinho, para você ficar vigilante, para ele sinalizar que aquele medicamento precisa de uma atenção redobrada
na hora da prescrição, para se atentar à dose, na hora do preparo, para se atentar à diluição, infusão e na hora da administração desse medicamento. Na prescrição impressa também vai aparecer esse mesmo sinal do olho, sinalizando que o medicamento faz parte do grupo de alta vigilância, e também na frente do nome desse medicamento, entre parênteses, vai estar descrito lá que esse medicamento é de alta vigilância e por isso precisa de uma atenção maior na hora do seu manuseio e na hora que for administrar no paciente. E outra estratégia muito importante é a dupla checagem da administração desse medicamento. Então, na administração dos medicamentos de alta vigilância, é muito importante realizar a dupla checagem. E o nosso sistema ele vai exigir isso quando a enfermagem for administrar esse medicamento, o sistema vai pedir para ela aí uma dupla checagem, que seja conferido com outro colaborador a dose desse medicamento, se o horário está adequado, se o preparo está adequado e se a infusão foi adequada, tá? Então vai garantir ali que a administração daquele medicamento foi o mais correto possível. Na nossa instituição também, em todos os locais onde há preparo de medicamento, no posto de enfermagem e na farmácia, tem uma placa para sinalizar os principais medicamentos de alta vigilância da nossa instituição. E aí, essa placa ela tem o intuito de lembrar o colaborador, quando ele estiver preparando o medicamento, do risco que pode acontecer se houver alguma falha no processo do manuseio ou da administração daquele medicamento. Então, por exemplo, o cloreto de potássio, ele precisa de uma diluição para ser administrado, ele jamais pode ser administrado puro, pelo risco de arritmia e parada cardíaca que ele pode causar no paciente. Tá? A insulina, se ela for administrada de uma forma inadequada, ela pode causar uma hipoglicemia grave nesse paciente. Então, essa placa ela tem o intuito de lembrar o colaborador dos cuidados que precisa ter com os medicamentos de alta vigilância e também para lembrar de realizar a dupla checagem, porque aí é uma forma da gente garantir que o medicamento que vai ser administrado nesse paciente é o que está correto, é o que está prescrito e minimizar possíveis falhas no processo. Aqui eu trouxe um exemplo comum que acontece na indústria, infelizmente ela não auxilia na questão de embalagens e identificação, então como vocês podem ver, é tudo parecido aqui, né? Eu trouxe um exemplo de água destilada, de cloreto de sódio a 0,9%, que é muito parecido com o cloreto de potássio, com o bicarbonato de sódio e com o sulfato de magnésio. Ou seja, para a gente confundir e pegar uma ampola de cloreto de sódio achando que é água para injeção, ou pegando uma ampola de cloreto de potássio achando que é cloreto de sódio, é muito grande, né? E administrar errado um desses eletrólitos concentrados pode causar aí um dano muito grave no nosso paciente. Por isso que se falou em alta vigilância, em medicamento de alta vigilância, tem que sempre lembrar que precisa ter uma atenção redobrada no uso, no manuseio e na administração desse medicamento, porque qualquer falha que a gente que possa ocorrer no processo do uso desse medicamento, o dano que vai causar no nosso paciente é muito maior, né? O dano que ele pode ocorrer é muito maior e pode até levar aí um dano permanente ou até mesmo levar à morte desse paciente. Então, por isso que quando for manusear os medicamentos de alta vigilância, precisa ter uma atenção redobrada. Bom, era isso que eu queria passar e qualquer dúvida relacionada a medicamento de alta vigilância, pode entrar em contato com a Comissão de Farmacovigilância do hospital. Muito obrigada!